O casamento perfeito. Era uma tarde tranquila de domingo, e a luz dourada do pôr do sol atravessava as cortinas da sala como se pintasse o ambiente com calma e felicidade. A casa de Daniel e Mariana parecia saída de um sonho. Tudo ali transmitia harmonia. O cheiro do café recém-passado, o som baixo da televisão na sala e as risadas ocasionais que escapavam enquanto conversavam. Para quem olhava de fora, eles eram o tipo de casal que todos admiravam. Estavam juntos havia quase 7 anos e pareciam ter construído algo raro: confiança, companheirismo e uma rotina cheia de pequenos gestos de carinho. Daniel era o tipo de homem tranquilo, daqueles que falam pouco, mas demonstram muito. Trabalhava bastante, mas sempre encontrava tempo para estar com Mariana. Às vezes chegava em casa com flores sem motivo especial. Outras vezes aparecia com o doce favorito dela depois de um dia difícil. Mariana, por sua vez, era cheia de energia. Gostava de organizar tudo, planejar viagens, decorar a casa e cuidar dos detalhes que tornavam o lar deles um lugar acolhedor. Ela acreditava profundamente no amor que tinham construído. Naquela tarde, ela estava sentada no sofá, com as pernas dobradas, enquanto olhava algumas fotos antigas no celular. Fotos de viagens, aniversários, encontros com amigos e muitas fotos deles dois. "Olha essa aqui", disse ela rindo, mostrando a tela para Daniel. "Você lembra desse dia?" Daniel se inclinou para olhar. Era uma foto de uma viagem à praia que fizeram anos atrás. Os dois estavam com areia nos pés, o cabelo bagunçado pelo vento e aquele sorriso espontâneo que só aparece quando alguém está verdadeiramente feliz. "Claro que lembro", respondeu ele com um sorriso tranquilo. "Foi quando você quase caiu tentando correr das ondas." Mariana riu alto. "Eu não caí. Eu apenas perdi um pouco o equilíbrio." "Você caiu sentada na água", Daniel provocou. "Mentira!" Os dois riram juntos. Momentos como aquele eram comuns entre eles. Conversas simples, risadas espontâneas, pequenas memórias que reforçavam a sensação de que estavam exatamente onde deveriam estar. Na mesa da sala havia uma caixa aberta com alguns convites. Era para o casamento. Sim. Depois de tantos anos juntos, finalmente haviam decidido oficializar tudo diante da família e dos amigos. O casamento estava marcado para dali a 3 meses. Mariana estava completamente envolvida com os preparativos. Vestido, decoração, música, convidados. Cada detalhe era pensado com cuidado. Para ela, aquele casamento não era apenas uma cerimônia. Era a celebração de tudo o que haviam vivido até ali. Daniel parecia igualmente animado. Sempre que ela mostrava ideias de decoração ou comentava sobre a festa, ele ouvia com atenção e concordava com aquele sorriso calmo de sempre. "Você acha que está ficando exagerado?" perguntou Mariana de repente, olhando para os convites espalhados. "O quê?" "A festa." "Os detalhes." Daniel deu de ombros com leveza. "Se tem alguém que merece uma festa incrível, é você." Ela sorriu. Essas pequenas respostas dele sempre a tranquilizavam. Por alguns minutos, o silêncio confortável tomou conta da sala. Apenas o som distante dos carros, na rua e o canto de alguns pássaros do lado de fora preenchiam o ambiente. Mariana levantou para ir até a cozinha pegar mais café. Enquanto caminhava, pensava em como a vida parecia estar no lugar certo. Ela tinha um relacionamento estável, uma casa confortável, amigos próximos e agora um casamento chegando. Parecia perfeito. Na cozinha, enquanto enchia 2 xícaras, ela percebeu algo curioso. O celular de Daniel que estava sobre a mesa vibrou. Ela não tinha o costume de mexer no celular dele. Nunca precisou. A confiança entre os dois sempre foi natural. Mas naquele momento algo chamou sua atenção. A tela acendeu rapidamente com uma notificação. Ela viu apenas um pedaço da mensagem antes que a tela apagasse novamente. Mas foi o suficiente para deixar uma pequena dúvida no ar. Uma dúvida estranha, quase imperceptível. Mariana ficou parada por alguns segundos olhando para o celular. Talvez não fosse nada. Provavelmente não era nada. Ainda assim, algo dentro dela sentiu uma leve inquietação. Ela respirou fundo, pegou as xícaras e voltou para a sala. Daniel estava exatamente onde estava antes, olhando distraidamente para a televisão. Tudo parecia normal, mas pela primeira vez em muito tempo, uma pergunta silenciosa passou pela mente de Mariana. Uma pergunta pequena, mas que mudaria tudo. E ela ainda não fazia ideia disso. Comportamentos estranhos. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. No começo, Mariana não conseguiu explicar exatamente o que era. Não havia discussões, não havia brigas e, aparentemente, nada estava errado. Daniel continuava sendo educado, carinhoso e presente como sempre havia sido. Mas pequenos detalhes começaram a chamar a atenção dela. Detalhes que antes passariam despercebidos.
Na terça-feira à noite, por exemplo, Daniel chegou em casa mais tarde que o normal. Isso também não era incomum. O trabalho dele às vezes exigia reuniões ou compromissos inesperados. Ainda assim, quando ele entrou pela porta, Mariana percebeu algo diferente. Ele parecia distraído. "Oi, amor", disse ela da cozinha. "Oi", respondeu ele rapidamente. Ele deu um beijo rápido no rosto dela e foi direto para o quarto. Mariana franziu a testa. Normalmente, Daniel chegava contando alguma coisa do dia. Perguntava sobre o dela ou simplesmente sentava para conversar enquanto ela terminava o jantar. Mas naquele dia ele parecia com pressa. Alguns minutos depois, Mariana ouviu o som da água do chuveiro. Ela tentou ignorar o pensamento que apareceu na sua cabeça. Talvez ele estivesse apenas cansado. Quando Daniel voltou para a sala, o jantar já estava pronto. Eles se sentaram à mesa. "Como foi o trabalho hoje?" perguntou Mariana. "Normal", respondeu ele. A resposta foi curta demais. "Só isso?" "Sim, bastante coisa para resolver." Ele pegou o celular rapidamente e olhou a tela. Aquilo também era novo. Daniel nunca foi o tipo de pessoa que ficava mexendo no celular durante o jantar. Era uma regra silenciosa entre os dois. "Alguma coisa importante?" perguntou Mariana. Daniel bloqueou o celular quase imediatamente. Nada demais. Eles continuaram comendo em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável, mas também não era o silêncio tranquilo que costumavam ter. Mariana começou a perceber outros comportamentos ao longo da semana. Daniel passou a levar o celular para todos os lugares. Antes, ele costumava deixar o aparelho na mesa da sala, na cozinha ou até no quarto sem se preocupar. Agora parecia sempre estar com ele no bolso. Outra coisa mudou. As mensagens. Várias vezes o celular vibrava e Daniel olhava rapidamente a tela antes de bloquear novamente. Uma vez, Mariana entrou na sala inesperadamente e viu Daniel digitando algo no celular com rapidez. Quando percebeu que ela estava ali, ele imediatamente fechou a conversa. "Quem era?" perguntou Mariana. Daniel respondeu sem olhar muito para ela. "Trabalho." Mariana tentou sorrir, mas algo dentro dela começou a ficar inquieto. Na quinta-feira à noite aconteceu algo que deixou essa sensação ainda mais forte. Daniel estava sentado no sofá mexendo no celular quando uma mensagem chegou. Mariana estava na cozinha, mas conseguiu ouvir o som da notificação. "Amor", chamou ela. "Você pode me ajudar com uma coisa aqui?" Normalmente ele responderia na mesma hora, mas dessa vez demorou alguns segundos. "Já vou." Quando Daniel finalmente apareceu na cozinha, Mariana percebeu que ele parecia nervoso. "Está tudo bem?" perguntou ela. "Sim." "Você parece tenso." "Só cansado." Mais tarde naquela noite, enquanto estavam assistindo televisão, o celular de Daniel vibrou novamente. Dessa vez, Mariana estava sentada bem ao lado dele. Por reflexo, ela olhou para a tela. Daniel virou o aparelho rapidamente antes que ela pudesse ver. "Quem foi?" perguntou ela, tentando parecer casual. "Nada importante." Ele levantou logo depois. "Vou tomar um banho." Mariana ficou sentada no sofá olhando para a televisão, mas não prestava atenção em nada. Sua mente estava tentando juntar pequenas peças. Nada era realmente grave. Nada era uma prova de algo errado. Mas quando muitos detalhes pequenos começam a mudar ao mesmo tempo, é difícil ignorar. No dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Daniel saiu para trabalhar mais cedo que o normal. Quando Mariana entrou no quarto para arrumar a cama, viu que ele havia deixado o carregador do celular na tomada. Isso também não era comum. Daniel nunca esquecia o carregador. Ela pegou o objeto na mão por alguns segundos. Um pensamento passou pela cabeça dela. Um pensamento que ela imediatamente tentou afastar. Mariana respirou fundo e colocou o carregador sobre a mesa. Talvez fosse apenas estresse. Talvez fosse apenas trabalho. Talvez ela estivesse exagerando. Mas pela primeira vez em anos de relacionamento, uma pergunta começou a ecoar silenciosamente dentro da mente dela. E se algo realmente estivesse errado? Ela ainda não tinha ideia de que aqueles comportamentos estranhos eram apenas o começo. Porque muito em breve, ela descobriria algo que mudaria completamente tudo o que acreditava sobre o homem que estava prestes a se casar. A mensagem inesperada. Os dias continuaram passando, mas a sensação de inquietação dentro de Mariana não desapareceu. Na verdade, ela parecia crescer lentamente, como uma pequena sombra que começava a ocupar espaço demais dentro da mente dela. Ela tentava agir normalmente. Continuava organizando o casamento, respondendo mensagens de familiares, escolhendo detalhes da decoração e conversando com fornecedores. Tudo estava avançando exatamente como deveria, mas algo dentro dela não estava mais tranquilo. Naquela sexta-feira à tarde, Mariana decidiu trabalhar um pouco de casa. O clima estava calmo.
e ela aproveitou para organizar algumas coisas do casamento no computador. A mesa da sala estava cheia de papéis, anotações e catálogos de decoração. Enquanto analisava algumas opções de flores para a cerimônia, ela ouviu o celular de Daniel vibrar sobre o sofá. Ele havia saído alguns minutos antes para comprar algumas coisas no mercado. Mariana nem prestou muita atenção no início, mas o celular vibrou novamente. E depois mais uma vez. 3 notificações seguidas. Aquilo chamou a atenção dela. O celular estava ali, a poucos metros de distância. Mariana olhou para o aparelho por alguns segundos. Ela nunca teve o hábito de mexer no celular de Daniel. Durante anos de relacionamento, a confiança entre eles sempre foi natural. Nunca houve motivo para desconfiança. Mas agora, as coisas estavam diferentes. Muito diferentes. O celular vibrou novamente. Dessa vez a tela acendeu por alguns segundos. Mariana conseguiu ver parte da notificação antes que ela apagasse. Era uma mensagem. Mas o que chamou a atenção dela não foi o nome do contato. Foi o conteúdo. A mensagem dizia apenas uma frase curta. Você precisa contar para ela. O coração de Mariana bateu mais forte. Ela ficou completamente imóvel por alguns segundos. Contar o quê? Para quem? Para ela? A mente dela começou a correr com perguntas. Talvez fosse algo de trabalho. Talvez fosse algum assunto de família. Talvez fosse apenas coincidência. Mas aquela frase parecia estranha. Muito estranha. Mariana caminhou lentamente até o sofá. O celular ainda estava ali. A tela apagada. Silencioso. Ela sentou ao lado do aparelho. Durante alguns segundos apenas ficou olhando para ele. O pensamento dentro da cabeça dela era simples. Se ela pegasse o celular, poderia descobrir, mas também poderia destruir algo que talvez nem estivesse realmente errado. A confiança que sempre tiveram. A tranquilidade do relacionamento. O futuro que estavam construindo juntos. Ela respirou fundo. Talvez fosse melhor ignorar. Talvez fosse apenas imaginação. Talvez fosse algo pequeno. Mas então o celular vibrou novamente. Outra mensagem. A tela acendeu por alguns segundos. Dessa vez Mariana conseguiu ver mais palavras. Isso não pode continuar escondido. O coração dela começou a bater ainda mais rápido. Aquilo definitivamente não parecia uma conversa de trabalho. Ela pegou o celular. Suas mãos estavam levemente trêmulas. O aparelho estava bloqueado. Mariana nunca soube a senha de Daniel. Nunca precisou saber. Ela tentou afastar os pensamentos que estavam surgindo na mente dela. Talvez fosse algo completamente diferente do que parecia. Talvez ela estivesse interpretando tudo errado. Mas agora a dúvida era forte demais. Ela colocou o celular de volta no sofá. Tentou voltar para a mesa. Tentou olhar novamente os catálogos de flores. Mas sua mente não conseguia mais se concentrar em nada. A frase continuava ecoando dentro da cabeça dela. Você precisa contar para ela. Alguns minutos depois, a porta da casa se abriu. Daniel voltou do mercado com algumas sacolas. Amor, você acredita que o mercado estava lotado? Disse ele entrando. Mariana levantou os olhos imediatamente. O celular ainda estava no sofá, exatamente onde ela havia colocado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Daniel ao perceber o olhar dela. Mariana hesitou por um segundo. Ela poderia perguntar, poderia confrontar, poderia simplesmente fingir que nada aconteceu. Seu celular recebeu algumas mensagens. Disse ela tentando parecer calma. Daniel olhou imediatamente para o sofá. Pegou o aparelho. Por um breve momento, Mariana percebeu algo no rosto dele. Uma mudança rápida de expressão. Algo entre surpresa e preocupação. Ele desbloqueou o celular rapidamente e leu as mensagens. Depois bloqueou novamente. Quem era? Perguntou Mariana. Daniel colocou o celular no bolso. Nada importante. A resposta veio rápido demais. Natural demais. Ensaiada demais. Mariana sentiu um frio passar pelo corpo. Porque naquele momento, ela teve certeza de uma coisa. Daniel estava escondendo algo. E a pergunta agora já não era mais se havia algo errado. A pergunta era outra. O que exatamente ele estava escondendo dela? E a resposta estava muito mais perto do que Mariana imaginava. A primeira suspeita. Naquela noite, Mariana tentou agir como se nada tivesse acontecido. Preparou o jantar. Conversou sobre coisas simples e até riu de uma piada que Daniel contou enquanto assistiam televisão. Por fora, tudo parecia normal. Mas por dentro, algo havia mudado. A mensagem que ela viu não saía da cabeça. Você precisa contar para ela. Isso não pode continuar escondido. As frases eram curtas, mas carregavam um peso enorme. Mariana começou a observar Daniel com mais atenção. Cada gesto, cada resposta, cada silêncio. Ele parecia normal demais. Talvez normal até demais. Enquanto assistiam televisão, Daniel pegou o celular algumas vezes para responder mensagens rápidas. Nada que chamasse muita atenção,
Mas agora Mariana percebia detalhes que antes ignorava. Sempre que digitava algo, ele inclinava levemente a tela para longe dela. Sempre que recebia uma notificação, olhava primeiro antes de deixar o celular sobre a mesa novamente. Pequenos movimentos, pequenas proteções, pequenas barreiras. Mariana sentia como se estivesse vendo uma versão diferente do homem com quem viveu por tantos anos. Mais tarde, quando foram dormir, Daniel adormeceu rapidamente. Ele sempre teve essa facilidade. Deitar, fechar os olhos e em poucos minutos já estava dormindo profundamente. Mariana, porém, não conseguiu dormir. Ela ficou deitada olhando para o teto do quarto, enquanto pensamentos corriam pela mente dela. Talvez ela estivesse exagerando. Talvez fosse apenas uma conversa sobre algo que Daniel ainda não contou. Mas então outra pergunta surgiu. Se não era nada sério, por que esconder? A madrugada avançava lentamente. Em determinado momento, Mariana virou o rosto. O celular de Daniel estava sobre o criado mudo. A tela apagada. Silencioso. Ela sabia que aquilo era errado. Invadir a privacidade de alguém nunca fez parte do tipo de pessoa que ela queria ser. Mas a dúvida estava ali, pesada, insistente. Ela se levantou lentamente da cama, tentando não fazer barulho. Pegou o celular. A tela acendeu. Bloqueado. Mariana respirou fundo. Ela não sabia a senha. Nunca perguntou. Nunca tentou descobrir. Por alguns segundos ela apenas ficou olhando para o aparelho. Então teve uma ideia. Digitou o aniversário de Daniel. Errado. Tentou o aniversário dela. Errado. Tentou a data em que começaram a namorar. Errado novamente. A tela exibiu uma pequena mensagem informando que o acesso estava bloqueado. Por alguns segundos, Mariana sentiu um misto de frustração e vergonha. O que ela estava fazendo? Ela colocou o celular de volta no lugar rapidamente. Voltou para a cama. Seu coração ainda estava acelerado. Alguns minutos depois, Daniel se mexeu levemente e virou de lado, ainda dormindo profundamente. Mariana olhou para ele. Aquele era o homem com quem ela planejava casar em poucos meses. O homem com quem construiu anos de história. O homem que sempre pareceu confiável. Mas agora, uma pequena rachadura havia surgido nessa confiança. E quando uma rachadura aparece, ela tende a crescer. No dia seguinte, algo novo aconteceu. Mariana estava organizando algumas coisas na sala quando ouviu Daniel falando ao telefone no quarto. A porta estava quase fechada, mas algumas palavras escapavam. Eu sei, disse ele em voz baixa. Pausa. Não é tão simples assim. Outro silêncio. Mariana ficou imóvel. Eu vou resolver isso, continuou Daniel. Mais alguns segundos de silêncio. Então ele falou algo que fez o coração de Mariana apertar. Ela ainda não sabe. Mariana sentiu um frio percorrer o corpo inteiro. Ela ainda não sabe. A frase ecoou dentro da cabeça dela. Daniel saiu do quarto alguns minutos depois. Quando viu Mariana na sala, pareceu surpreso. Você já terminou aquilo do casamento? Mariana tentou manter a expressão normal. Quase. Ótimo! Ele passou por ela e foi até a cozinha como se nada tivesse acontecido. Como se aquela conversa nunca tivesse existido. Como se nada estivesse acontecendo. Mas agora Mariana tinha certeza de uma coisa. Aquelas mensagens não eram imaginação. Aquela conversa não era coincidência. Existia algo. Algo que Daniel estava escondendo. Algo que aparentemente outras pessoas também sabiam. E pela primeira vez desde que começaram a planejar o casamento, Mariana começou a se perguntar se realmente conhecia o homem com quem estava, prestes a se casar. A primeira suspeita havia surgido. E, mesmo que ela ainda não soubesse exatamente o que estava acontecendo, uma coisa era certa. A verdade estava muito mais perto de aparecer do que qualquer um deles imaginava. A investigação. Depois daquela ligação, Mariana não conseguiu mais ignorar o que estava acontecendo. A frase continuava ecoando na cabeça dela. Ela ainda não sabe. Aquilo não parecia mais apenas uma impressão ou exagero da mente dela. Havia algo acontecendo. Algo que Daniel claramente não queria que ela descobrisse. Mas o quê? Durante todo aquele dia, Mariana tentou agir normalmente. Preparou o almoço. Respondeu algumas mensagens sobre o casamento e até saiu para resolver pequenas coisas na rua. Por fora, tudo parecia igual, mas por dentro ela estava observando tudo. Cada detalhe, cada movimento de Daniel. Quando voltou para casa no final da tarde, encontrou Daniel sentado na sala trabalhando no laptop. O celular dele estava sobre a mesa, ao lado. Ele parecia concentrado. Mariana passou pela sala com naturalidade. Vou tomar um banho, disse ela. Tá bom. Respondeu ele sem levantar os olhos da tela. Ela entrou no quarto, mas não foi direto para o banheiro. Ficou parada por alguns segundos pensando. Uma ideia havia surgido. Ela pegou um dos convites de casamento, que estavam sobre a cômoda e voltou para a sala.
Amor, você pode olhar isso aqui um segundo? Perguntou ela. Daniel levantou os olhos. O que foi? Acho que erraram o nome de um dos convidados. Ele franziu a testa e se levantou para olhar o convite mais de perto. No momento em que Daniel se inclinou para observar o papel, Mariana viu algo que chamou sua atenção. O celular dele ficou sozinho sobre a mesa, a poucos centímetros dela. A tela apagada. Por um breve momento, o coração dela acelerou. Aquilo era uma oportunidade, mas também era um limite. Se ela cruzasse aquela linha, não haveria volta. Ainda assim, a dúvida era mais forte. Enquanto Daniel analisava o convite, Mariana pegou o celular rapidamente. A tela acendeu. Bloqueado. Ela já esperava isso, mas dessa vez algo chamou a atenção dela. Havia uma notificação visível na parte superior da tela, apenas uma prévia da mensagem. E um nome. O remetente era Lucas, o melhor amigo de Daniel. A mensagem dizia apenas: "Você vai mesmo continuar escondendo isso?" O coração de Mariana disparou. Lucas, ela tentou não demonstrar reação. Colocou o celular de volta no mesmo lugar exatamente como estava. "Acho que está certo mesmo", disse Daniel devolvendo o convite. Acho que eu li errado", respondeu Mariana. Ele voltou para o laptop. Mas agora Mariana sentia como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Lucas, o melhor amigo, a pessoa que esteve na casa deles poucos dias antes, a pessoa que parecia agir normalmente. Por que ele estaria mandando aquelas mensagens? Por que parecia pressionar Daniel a contar algo? Mariana voltou para o quarto com a mente cheia de perguntas. Ela sentou na cama tentando organizar os pensamentos. Talvez fosse um segredo qualquer. Talvez fosse algo relacionado ao passado de Daniel. Talvez fosse algo sobre o próprio casamento. Mas uma coisa não fazia sentido. Se era algo pequeno, por que esconder tanto? Naquela noite, Mariana decidiu prestar ainda mais atenção. Durante o jantar, ela observou Daniel discretamente. "Você falou com o Lucas hoje?" perguntou casualmente. Daniel levantou os olhos por um segundo. "Sim, por quê?" "Nada, só perguntei." A gente trocou algumas mensagens. Mariana fingiu estar concentrada na comida. "Sobre o quê?" Daniel deu de ombros. "Coisas aleatórias." A resposta veio rápido. Rápido demais. Mariana apenas assentiu, mas dentro dela, algo estava se encaixando lentamente. Lucas parecia saber de alguma coisa. Daniel parecia estar evitando contar. E aquelas mensagens deixavam claro que aquilo estava sendo escondido dela. Mais tarde, quando Daniel saiu para levar o lixo para fora, Mariana tomou outra decisão. Ela pegou o próprio celular, abriu a lista de contatos e ficou olhando para um nome. Lucas. Eles sempre tiveram uma boa relação. Conversavam às vezes, principalmente sobre festas, encontros com amigos ou assuntos do casamento. Mas agora aquela conversa teria outro motivo. Mariana ficou alguns segundos olhando para a tela, o dedo parado sobre o nome. Se ela enviasse uma mensagem, poderia descobrir algo, mas também poderia abrir uma porta que talvez ela ainda não estivesse pronta para atravessar. Ela respirou fundo. A curiosidade estava crescendo, a dúvida também. E pela primeira vez desde que tudo começou, Mariana percebeu que não poderia simplesmente esperar a verdade aparecer. Se Daniel não iria contar, talvez ela mesma tivesse que descobrir. E aquela investigação estava apenas começando. Porque muito em breve, a verdade começa a aparecer. Naquela noite, Mariana ficou olhando para o nome de Lucas na tela do celular por muito tempo. O dedo dela pairava sobre o botão de mensagem. Ela poderia simplesmente perguntar. Mas o que exatamente deveria dizer? Se fosse direta demais, talvez ele avisasse Daniel. Se fingisse normalidade, talvez nunca descobrisse nada. Enquanto pensava, Daniel voltou para dentro de casa. "Já vou dormir", disse ele passando pela sala. "Eu também já vou", respondeu Mariana rapidamente, guardando o celular. Eles foram para o quarto, mas o silêncio entre os dois parecia diferente. Não era mais o silêncio confortável de antes. Era um silêncio carregado de perguntas não feitas. Daniel adormeceu como sempre. Mariana não. Ela ficou olhando para o celular na mão, pensando. Finalmente tomou uma decisão. Abriu a conversa com Lucas. Digitou. Apagou. Digitou novamente. Depois de alguns segundos, enviou uma mensagem simples. "Lucas, posso te perguntar uma coisa?" O tempo parecia passar mais devagar enquanto ela esperava. Alguns minutos depois, a resposta chegou. Claro. O que foi? O coração de Mariana acelerou. Ela respirou fundo antes de continuar. "Hoje eu vi algumas mensagens no celular do Daniel. Parecia que você estava tentando convencer ele a me contar alguma coisa." A resposta demorou. Muito mais do que a anterior. 5 minutos. Depois 8. Mariana começou a sentir um aperto no peito. Então o celular vibrou novamente. Lucas respondeu. "Mariana, isso é complicado." Aquilo não tranquilizou nada. Pelo contrário, o estômago dela se revirou. Ela digitou de novo.
Complicado como? Mais alguns minutos de silêncio. Depois veio outra mensagem. Você realmente não sabe de nada? Mariana sentiu o coração bater ainda mais forte. Aquilo confirmava algo que ela já suspeitava. Havia mesmo algo escondido. E parecia que mais pessoas sabiam disso. Ela respondeu. Se eu soubesse, não estaria perguntando. Dessa vez, Lucas demorou ainda mais. Mariana começou a imaginar 1000 possibilidades diferentes. Traição, problemas financeiros, alguma mentira antiga, algum segredo do passado. Cada hipótese parecia pior que a anterior. Finalmente, o celular vibrou novamente. A mensagem apareceu na tela. Olha, eu não queria ser a pessoa a te contar isso. O ar pareceu desaparecer por um segundo. Mariana sentou na cama, tentando se preparar para o que viria. Ela respondeu imediatamente. Contar o quê? A resposta demorou. Muito. Parecia que Lucas estava lutando contra a própria decisão. Então 3 pontinhos apareceram na tela. Ele estava digitando. Parava. Voltava a digitar. Apagava. E finalmente enviou. O Daniel queria resolver isso antes do casamento. Mariana franziu a testa. Resolver o quê? Ela digitou novamente. Resolver o quê, Lucas? Alguns segundos depois veio outra mensagem. Existe uma coisa que ele nunca teve coragem de te contar. Mariana sentiu o coração apertar no peito. Aquela frase parecia pesada demais. Ela tentou manter a calma. Que coisa? Lucas demorou novamente. Mas dessa vez, quando respondeu, a mensagem veio maior. Isso aconteceu antes de vocês ficarem noivos. Ele disse que ia te contar, mas sempre adiava. Mariana sentia como se estivesse ouvindo uma história sobre outra pessoa. Mas não estava. Era sobre a vida dela. Sobre o homem que dormia ao lado dela naquele momento. Ela olhou para Daniel. Ele dormia tranquilamente, sem imaginar nada do que estava acontecendo. O celular vibrou novamente. Outra mensagem de Lucas. Eu falei para ele que você precisava saber antes do casamento. O coração de Mariana batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabeça dela. Agora ela sabia uma coisa com certeza. Aquilo não era algo pequeno. Lucas continuou. Ele disse que estava esperando o momento certo. Mariana digitou lentamente. As mãos estavam tremendo um pouco. Lucas, o que ele está escondendo de mim? Dessa vez a resposta demorou mais que todas as outras. Parecia que Lucas estava pensando muito bem antes de enviar. Mariana ficou olhando para a tela, esperando. O tempo parecia não passar. Até que finalmente o celular vibrou novamente. A nova mensagem apareceu. Mariana leu. E naquele momento, ela percebeu que a história que acreditava viver estava prestes a mudar. Completamente. Porque aquela verdade era algo que ela jamais imaginou. A descoberta chocante. Mariana ficou olhando para a tela do celular, esperando a próxima mensagem de Lucas aparecer. O coração dela batia tão forte que parecia impossível que Daniel não estivesse ouvindo. Alguns segundos depois, o celular vibrou novamente. A mensagem chegou. Mariana, antes de você e o Daniel ficarem noivos, ele se envolveu com outra pessoa. Por um momento, Mariana sentiu como se o tempo tivesse parado. Ela leu a frase uma vez, depois outra, e mais uma. A palavra envolveu ecoava na mente dela. Traição. Era isso que significava. As mãos dela começaram a ficar frias. Durante anos de relacionamento, aquela possibilidade nunca pareceu real. Daniel sempre foi estável, previsível, confiável. Ou pelo menos foi isso que ela sempre acreditou. Mariana digitou lentamente. Quando? Lucas respondeu alguns segundos depois, cerca de 1 ano antes do noivado. Mariana tentou lembrar daquele período. Eles estavam bem naquela época. Ou pelo menos pareciam estar. Ela continuou escrevendo. Foi só uma vez. A resposta demorou mais. Lucas parecia estar escolhendo as palavras com cuidado. Finalmente ele respondeu. Não exatamente. O coração de Mariana apertou ainda mais. O que isso quer dizer? Lucas respondeu. Eles ficaram juntos por um tempo. Um tempo. Aquilo parecia muito pior do que um erro isolado. Significava escolhas repetidas. Significava esconder. Significava mentir. Mariana olhou novamente para Daniel dormindo ao lado dela. Ele respirava lentamente, completamente tranquilo, como se não houvesse nenhum segredo entre eles, como se não houvesse nada prestes a explodir. O celular vibrou novamente. Lucas continuou. Ele terminou com ela antes de pedir você em casamento. Mariana franziu a testa. Aquilo soava estranho. Então, por que você disse que eu precisava saber? A resposta veio quase imediatamente. Porque existe mais uma coisa. O estômago de Mariana se contraiu. Mais uma coisa. Ela digitou devagar. Que coisa? Lucas demorou. Dessa vez demorou muito. Parecia que ele estava lutando contra a própria decisão. Finalmente a resposta chegou. Ela voltou a procurar ele. Mariana sentiu o coração disparar novamente. Então tudo começou a fazer sentido. As mensagens.
O celular sempre escondido. O comportamento estranho. As ligações em voz baixa. Ela escreveu rapidamente. Eles estão se falando? Lucas respondeu. Sim. Mariana fechou os olhos por um segundo. Aquilo doeu mais do que ela esperava. Não era apenas algo do passado. Era algo acontecendo agora. Ali. Enquanto eles planejavam um casamento. Enquanto ela escolhia flores e convites. Enquanto ela acreditava que estavam construindo um futuro juntos. O celular vibrou novamente. Lucas enviou outra mensagem. Mas não é isso que mais me preocupa. Mariana sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Se aquilo ainda não era o pior, o que mais poderia ser? Ela digitou. Lucas, fala logo. A resposta demorou alguns segundos. Então finalmente chegou. Ela disse que precisa falar com ele pessoalmente. Mariana franziu a testa. Aquilo parecia estranho, mas não necessariamente grave. Ela respondeu. Sobre o quê? Lucas respondeu. Sobre algo que pode mudar tudo. O coração de Mariana parecia querer sair do peito. Ela sentiu uma mistura de medo e ansiedade. Digitou novamente. Lucas, você está me assustando. A resposta veio quase imediatamente dessa vez. Eu sei, mas você precisa saber. Mariana respirou fundo. Esperando. O celular vibrou novamente. A nova mensagem apareceu na tela. Mariana, existe a possibilidade de o Daniel ter um filho. O mundo pareceu desaparecer por um segundo. Mariana ficou completamente imóvel. O celular escorregou um pouco entre os dedos. Ela releu a frase. Existe a possibilidade de o Daniel ter um filho. As palavras pareciam irreais, como se não pertencessem à vida dela, como se fossem parte da história de outra pessoa. Mas não eram. Ela olhou lentamente para Daniel. Ele continuava dormindo. O mesmo rosto tranquilo. O mesmo homem que prometia um futuro com ela. Mas agora, pela primeira vez, Mariana percebeu que talvez nunca tivesse conhecido completamente a pessoa ao lado dela. Porque aquela descoberta não era apenas um segredo. Era uma verdade capaz de mudar tudo. O casamento, o relacionamento, a confiança e talvez toda a vida que ela imaginava ter ao lado dele. O confronto. Mariana não dormiu naquela noite. Depois da última mensagem de Lucas, ela ficou sentada na cama olhando para a parede por muito tempo. As palavras continuavam girando na mente dela. Existe a possibilidade de o Daniel ter um filho. Aquilo parecia impossível. Surreal. Como algo assim poderia existir sem que ela soubesse. Durante anos de relacionamento, Daniel nunca mencionou nada parecido. Nunca houve pistas. Nunca houve conversas estranhas sobre o passado. Nunca houve sequer uma história mal contada. E agora, de repente, aquela possibilidade surgia como uma bomba no meio da vida dela. O amanhecer começou a iluminar lentamente o quarto. Daniel ainda dormia profundamente, alheio a tudo o que havia acontecido durante a madrugada. Mariana olhou para ele por alguns segundos. Tentou reconhecer o homem com quem viveu tantos anos. Mas naquele momento ele parecia quase um estranho. Ela se levantou devagar e foi até a cozinha. Preparou o café. Sentou na mesa. Tentou organizar os pensamentos. Havia apenas duas opções agora. Continuar fingindo que nada estava acontecendo, ou perguntar. Quando Daniel acordou, encontrou Mariana sentada na cozinha olhando pela janela. Você acordou cedo hoje, disse ele com voz sonolenta. Ela virou lentamente para olhar para ele. A gente precisa conversar. O tom da voz dela fez Daniel parar no meio do caminho. Sobre o quê? Mariana respirou fundo. O coração dela começou a bater mais forte. Sobre o que você está escondendo de mim. Daniel franziu a testa. Do que você está falando? Mariana manteve o olhar fixo nele. Eu falei com o Lucas ontem à noite. Por um segundo, o rosto de Daniel mudou. Foi rápido. Mas ela percebeu. Surpresa. Preocupação. Talvez até medo. Você falou com o Lucas? Perguntou ele. Falei. O silêncio entre os dois ficou pesado. Daniel passou a mão no rosto, ainda tentando entender a situação. O que ele disse? Mariana não desviou o olhar. Ele disse que você precisava me contar alguma coisa antes do casamento. Daniel ficou completamente quieto. Nenhuma resposta, nenhuma explicação. Aquilo já dizia muito. Daniel, continuou Mariana, existe alguma coisa que eu preciso saber? Ele respirou fundo. Parecia estar lutando internamente. Mariana! Ele parou no meio da frase, como se não soubesse por onde começar. É verdade? Perguntou ela. O quê? Que você teve um relacionamento com outra pessoa enquanto estava comigo. Daniel fechou os olhos por um segundo. Aquilo foi resposta suficiente. O coração de Mariana apertou. Então é verdade, disse ela em voz baixa. Daniel puxou uma cadeira e sentou à mesa. Eu ia te contar. Mariana soltou uma pequena risada amarga. Quando? Ele ficou em silêncio. Antes do casamento, respondeu finalmente. Você teve anos para me contar, disse Mariana. Eu sei,
e decidiu esperar 3 meses antes da cerimônia. Daniel passou as mãos pelo cabelo, claramente nervoso. Não foi assim. Então, como foi? Ele respirou fundo. Foi um erro. Mariana levantou da cadeira imediatamente. Não chama isso de erro. Daniel olhou para ela. Foi antes do noivado. Ainda assim, foi enquanto estávamos juntos. A voz dela saiu mais alta do que ela esperava. O silêncio tomou conta da cozinha novamente. Mariana cruzou os braços, tentando controlar as emoções. Mas ainda havia outra pergunta. A pior de todas. Existe mais alguma coisa? Daniel hesitou. Aquilo fez o estômago dela se revirar. Daniel. Ele finalmente levantou os olhos. Existe a possibilidade... Começou ele lentamente. Mariana sentiu o coração acelerar. A possibilidade de quê? Ele demorou alguns segundos antes de terminar a frase. De eu ter um filho. O silêncio que se seguiu pareceu infinito. Mariana ficou completamente imóvel. Mesmo sabendo daquela informação desde a madrugada, ouvir aquilo da boca dele era diferente. Muito diferente. Era real agora. Pesado. Irreversível. Você está falando sério? Perguntou ela quase sem voz. Daniel assentiu lentamente. Ela entrou em contato comigo recentemente. Quem? A mulher com quem eu me envolvi. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E você só ia me contar agora? Daniel olhou para a mesa. Eu estava tentando entender a situação primeiro. Entender? Ela riu novamente sem humor algum. Daniel, você pode ter um filho. E eu descobri isso por outra pessoa. Ele levantou os olhos. Eu nunca quis te machucar. Mariana olhou para ele por alguns segundos. E naquele momento percebeu algo doloroso. A vida que ela imaginava. A confiança que sempre acreditou existir. Tudo aquilo agora estava em pedaços. E o confronto que ela esperava ter não trouxe respostas simples. Trouxe apenas uma verdade difícil demais para ignorar. A revelação final. O silêncio na cozinha parecia pesado demais para aquele pequeno espaço. Mariana ainda estava de pé, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Mesmo depois de Daniel confirmar a possibilidade de ter um filho, algo dentro dela dizia que a história ainda não estava completa. Daniel permanecia sentado, olhando para a mesa como se as respostas estivessem escondidas ali. Mariana respirou fundo. Quando você descobriu isso? Daniel levantou os olhos lentamente. Algumas semanas atrás. A resposta fez o coração dela apertar. Algumas semanas? Ela tentou controlar a voz, mas a frustração escapou. Você descobriu que pode ter um filho e decidiu simplesmente... Não me contar? Daniel passou a mão no rosto. Eu não tinha certeza. Então você achou melhor esconder? Ele não respondeu. Mariana começou a andar pela cozinha, tentando aliviar a tensão que parecia apertar o peito dela. Quem é ela? Perguntou finalmente. Daniel demorou alguns segundos antes de responder. O nome dela é Camila. Mariana nunca tinha ouvido esse nome antes. Vocês ficaram juntos quanto tempo? Daniel parecia desconfortável. Alguns meses. Meses, repetiu Mariana. A palavra parecia mais pesada cada vez que era dita. Ela parou de andar e voltou a olhar diretamente para ele. E quando exatamente isso aconteceu? Daniel hesitou. Aquilo fez Mariana sentir uma nova onda de desconfiança. Daniel. Ele respirou fundo. Foi durante uma fase em que a gente estava distante. Mariana franziu a testa. Distante? A gente brigava muito naquela época. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos. Brigávamos, mas nunca terminamos. Daniel não respondeu. Aquilo confirmava tudo. Mariana sentiu uma mistura de raiva, tristeza e decepção crescendo dentro dela. Mas ainda havia algo que ela precisava entender. Como você descobriu sobre o possível filho? Daniel respondeu devagar. Ela entrou em contato comigo. Quando? Há cerca de um mês. Mariana sentiu o estômago se revirar. Um mês. Durante todo aquele tempo, eles estavam planejando o casamento, escolhendo detalhes da festa, convidando familiares. E Daniel guardava aquilo sozinho. O que ela disse exatamente? Perguntou Mariana. Daniel se inclinou na cadeira. Ela disse que tem um filho. Mariana ficou imóvel. E acha que o filho é seu? Ele assentiu. Acha? Ela disse que existe uma grande chance. Mariana sentiu a respiração ficar mais pesada. Quantos anos essa criança tem? Daniel respondeu quase em um sussurro. 2 anos. O mundo pareceu girar por um segundo. 2 anos? Daniel assentiu novamente. Aquilo significava apenas uma coisa. Então isso aconteceu enquanto já estávamos juntos há anos. Daniel não disse nada. O silêncio foi resposta suficiente. Mariana passou a mão pelo rosto, tentando absorver aquela nova informação. Mas algo ainda não fazia sentido. Se a criança já tem 2 anos... Daniel demorou um pouco antes de responder. Porque ela nunca teve certeza absoluta. E agora tem?
Ela fez alguns cálculos. E quer fazer um teste de DNA. Mariana soltou uma respiração longa. Tudo parecia grande demais para ser processado de uma vez. Mas ainda havia algo que ela precisava perguntar. Algo que talvez fosse a parte mais difícil de ouvir. Ela olhou diretamente para Daniel. Você ainda fala com ela? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Sim. O coração de Mariana apertou novamente. Com que frequência? Algumas vezes nas últimas semanas. Sobre o teste? Sim. E sobre outras coisas também. Mariana sentiu uma onda de frustração. Outras coisas? Daniel percebeu imediatamente que aquilo havia piorado a situação. Conversas normais. Mas agora Mariana já não acreditava mais em respostas simples. Você encontrou com ela? Daniel ficou completamente imóvel. Aquilo foi resposta suficiente. Mariana fechou os olhos por um segundo. Você encontrou. Ele finalmente respondeu. Uma vez. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Mas agora não era apenas um silêncio pesado. Era o silêncio de algo que estava se quebrando. Mariana abriu os olhos novamente. Ela precisava ouvir a última parte. Quando? Daniel respondeu em voz baixa. Na semana passada. Aquilo foi o golpe final. Durante a última semana, Mariana estava escolhendo flores para o casamento, experimentando vestidos, falando com familiares animados. Enquanto isso, Daniel estava encontrando a mulher com quem havia traído ela. Mariana ficou olhando para ele por alguns segundos. Mas agora algo dentro dela estava diferente. A surpresa havia passado. A tristeza ainda estava ali, mas algo mais começava a surgir. Clareza. A revelação final não era apenas sobre o possível filho. Era sobre algo maior. Sobre confiança. Sobre escolhas. Sobre o tipo de futuro que ela realmente queria viver. E naquele momento, o final surpreendente. A cozinha continuava em silêncio. Daniel ainda estava sentado à mesa esperando alguma reação de Mariana. Ele parecia cansado, preocupado, talvez até arrependido. Mas Mariana estava diferente agora. Nos últimos minutos, algo dentro dela havia mudado. No início, havia choque, raiva, tristeza e confusão. Agora, no entanto, a mente dela parecia mais clara. Ela puxou lentamente uma cadeira e se sentou de frente para Daniel. Durante alguns segundos, apenas o observou. O homem que ela amou por tantos anos. O homem com quem planejou uma vida inteira. O homem que agora parecia muito mais distante do que ela jamais imaginou. Então é isso, disse ela finalmente. Daniel levantou os olhos. Mariana. Não, interrompeu ela com calma. Deixa eu terminar. Ele ficou em silêncio. Mariana respirou fundo antes de continuar. Você me traiu. Daniel abaixou o olhar. Depois escondeu isso por anos. Ele não respondeu. Agora descobriu que pode ter um filho. E decidiu resolver tudo sozinho. O silêncio dele continuava. E mesmo assim, continuou Mariana, você ainda estava disposto a subir no altar comigo daqui a 3 meses. Daniel finalmente falou. Eu achei que podia consertar tudo antes. Mariana balançou a cabeça lentamente. Algumas coisas não se consertam escondendo. Daniel parecia sem palavras. A cozinha ficou silenciosa novamente. Depois de alguns segundos, ele perguntou em voz baixa. O que você quer fazer agora? Mariana ficou olhando para ele. Essa era a pergunta que ela vinha tentando responder desde a madrugada. Durante horas, ela imaginou várias possibilidades. Brigar, ir embora, cancelar tudo imediatamente. Mas agora que estava ali, frente a frente com a realidade, a decisão parecia mais clara. Primeiro, disse ela, eu quero que você faça o teste de DNA. Daniel franziu levemente a testa. Você quer que eu faça? Claro. Ela respondeu com firmeza. Porque se essa criança for realmente sua, ela não tem culpa de nada disso. Daniel assentiu lentamente. Eu faria isso de qualquer forma. Mariana continuou. E segundo, nós vamos cancelar o casamento. As palavras saíram calmas, firmes, sem gritos, sem drama. Daniel ficou completamente imóvel. Cancelar? Perguntou ele. Mariana assentiu. Sim. Ele parecia surpreso. Mas você está terminando comigo? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Eu não sei ainda. Daniel levantou os olhos confuso. Como assim? Mariana respirou fundo. Daniel, neste momento eu não consigo simplesmente fingir que nada aconteceu. Ele ficou em silêncio. Mas também não quero tomar uma decisão definitiva agora, com tudo tão recente. Daniel parecia estar tentando entender. Então, o que isso significa? Mariana explicou com calma. Significa que o casamento não vai acontecer. Ela fez uma pequena pausa. Significa que você precisa resolver essa situação primeiro. Daniel assentiu lentamente. Mariana olhou para ele por alguns segundos antes de responder. Depois, a gente vê se ainda existe alguma coisa para reconstruir. A resposta parecia honesta. Realista. Daniel parecia refletir sobre aquilo.
Eu sei que errei, disse ele em voz baixa. Mariana não respondeu, porque naquele momento palavras já não eram suficientes. Alguns minutos depois, ela se levantou da mesa. Caminhou até a janela da cozinha. O sol da manhã já iluminava a rua. A vida lá fora continuava normalmente. Pessoas indo trabalhar, carros passando, vizinhos caminhando. Tudo parecia igual. Mas para Mariana, muita coisa havia mudado. Daniel se levantou também. Eu vou fazer o teste, disse ele. Ela assentiu. Eu sei. Ele hesitou por um momento. Obrigado por não ter ido embora agora. Mariana virou levemente o rosto para ele. Não confunda calma com perdão. Daniel não respondeu. Ele sabia que aquela frase era justa, porque a verdade era simples. O casamento havia acabado, mas a história deles talvez ainda não tivesse chegado ao final. E às vezes, o final mais surpreendente não é uma separação definitiva. Às vezes, é perceber que a vida raramente segue o roteiro que imaginamos. Mas ainda assim, podemos decidir com coragem qual será o próximo capítulo.